noite, igreja. A paz e a graça da parte do nosso Deus seja com cada um de vocês. Que presença maravilhosa, que culto cheio da manifestação da presença de Deus. E dá vontade de ficar aqui a noite toda e dizendo: Ele, por Ele que eu estou gastando. E essa canção foi justamente a nossa oração, né, meu bem? Durante essa semana. Porque, de fato, nós tivemos uma grande perda na nossa casa, mas nós continuamos adorando ao Senhor, perdendo tudo por amor e com alegria. Porque o nosso contentamento, a nossa alegria, ela não está baseada nas circunstâncias, naquilo que nós temos ou deixamos de ter, mas a nossa alegria, ela está firmada, fundamentada em uma única pessoa, Jesus Cristo. Aleluia! Que essa canção, que essa verdade, você possa fazer dela durante a sua semana a sua oração, mas que seja verdadeiro, genuíno, do fundo do seu coração. E nessa noite, eu estou muito feliz em poder compartilhar uma palavra ao coração de vocês, do qual o Espírito Santo tem ministrado a nossa casa e tem nos despertado, porque nós temos falado aqui nesse altar, nós temos compartilhado com aqueles que têm se aproximado de nós, que nós estamos com sede, com saudade da presença de Jesus. Nós queremos experimentar algo novo, ou voltar àquele primeiro amor, onde a igreja não continua nessa adoração, nada pode parar, sabe aquela presença gostosa, onde você vai se deleitando e se derramando na presença do Senhor? Eu tenho saudade disso. E o Senhor estava ministrando ao nosso coração. E o Senhor me disse assim muito claramente que nós como igreja, nós precisamos voltar aos conceitos primários ali. Aqueles conceitos simples do que de fato é ser uma igreja. Do que de fato é ser um seguidor de Cristo Jesus. O que é de fato sermos discípulos de Cristo Jesus. Porque se nós não tivermos esses fundamentos, esses princípios claros, cravados no nosso coração, nós podemos nos perder durante os dias, como eu disse aqui em outros cultos. Nós vamos acabar assim sendo atropelados pela nossa rotina, dos sonhos, propósitos naturais, e nos esquecendo da nossa real missão, como igreja, como filhos de Cristo Jesus. E por isso eu quero compartilhar com vocês o que está escrito em Mateus 28, a partir dos versos 16 ao 20. Aqui nós temos a grande comissão dada para a igreja de Jesus, para os discípulos de Cristo Jesus. Será que você pode abrir comigo em Mateus 28, a partir do verso 16? Diz assim: Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Só até aqui. Será que você pode curvar a sua cabeça? Vamos orar. Pai, graças te damos pela tua bondade, graça e misericórdia, que se renovam sobre nossas vidas a cada dia. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de nos reunirmos para adorar ao Senhor, mas também para ouvir a tua palavra, que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja sensível, que a nossa mente esteja alerta para entender o teu despertar,
Porque, Deus, nós queremos viver no centro da Tua vontade, usando, ó Deus, de ferramentas espirituais para o cumprimento do propósito que o Senhor tem para cada um de nós nessa terra. E nós sabemos que o propósito para cada um de nós é fazer o Teu nome conhecido e glorificar o Teu santo nome, Deus. Pai, muito obrigada. Espírito Santo, continue fluindo. Continue, Senhor, fluindo conforme o Teu querer em nós e através de nós. Te damos total liberdade aqui, Senhor. Fale conosco. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui em Mateus 28, nesses versos que acabamos de ler, nós temos o momento em que Jesus, após ser crucificado, morto, sepultado, depois de ter ressuscitado ao terceiro dia, ele viveu ali em terra aproximadamente 40 dias. E antes de ser elevado aos céus, em suas últimas palavras, ele transmite a maior missão de todos os tempos, que é justamente essa que acabamos de ler. E falando aos seus discípulos, ele disse: vão e façam discípulos. Essa missão é uma missão designada a toda a igreja. Então, para nós, filhos, isso tem grande peso. Foram as últimas palavras, as últimas direções, orientações que Jesus deu à sua igreja antes de ser elevado aos céus. Então, nós entendemos que o objetivo e a missão da igreja é aproximar as pessoas de Cristo e torná-las semelhantes a Ele. E Jesus, diante dos seus discípulos, ele deu essa ordem: vão e façam. O termo bíblico usado para definir um seguidor de Jesus é justamente discípulo, essa palavra, discípulo. Então, para seguidor de Jesus e discípulo, é o mesmo, ok? Para entendermos sobre essa questão de seguir alguém, de ser seguidor. Quem aqui já alguma vez foi seguindo um carro à frente para chegar em algum lugar? Como eu disse aqui pela manhã, eu vou ser bem vulnerável. Eu tenho muita dificuldade disso, sabe? De seguir um carro, principalmente quando eu estou dirigindo. Por quê? Muitas vezes a pessoa, por mais que eu esteja seguindo ela, e muitas vezes eu sei o caminho que nós vamos chegar juntos, às vezes a pessoa que está à minha frente, ela fica cautelosa ali, não que eu não seja, viu, meus irmãos? Mas às vezes está andando ali 40 por hora e eu tenho um pezinho quente e eu quero acelerar, a pessoa está lá, e aquele trânsito livre, né? Não que eu seja ansiosa também. Mas às vezes eu quero, vamos, irmãozinho, vamos na frente, né? E mesmo sabendo o caminho, eu me submeti a seguir aquela pessoa que está à minha frente. E quando, de repente, essa pessoa vira a uma rua que dá um caminho mais longo e você sabe que se continuasse reto ia chegar mais rápido. Nossa, isso é muito difícil. Mas, oh, Senhor, vai demorar agora para chegar o caminho mais longo que essa pessoa pegou. Então, seguir alguém é um ato de humildade, vocês sabiam? Porque você segue alguém, você está abrindo mão do seu jeito, da sua autossuficiência, para fixar o seu olhar e sua atenção em alguém e fazer exatamente o que aquela pessoa está fazendo. Não é verdade? Então, desse exemplo do carro, algo simples para nos trazer aqui à mente, em se tratando de seguir a Jesus, ao seguirmos Jesus, nós também precisamos deixar a nossa autossuficiência de lado e viver em uma total dependência dEle. E ir por onde Ele determinar. E fazer o que Ele pede para você fazer. Se Ele acelera, você acelera. Se Ele vira à direita, você também vira à direita. Se Ele pisa no freio da sua vida, você também tem que pisar no freio. Mesmo você querendo acelerar. Seguir a Jesus é a mesma coisa. E aí eu pergunto, quantos seguidores de Cristo nós temos aqui? Aleluia! Glória a Deus! E eu te pergunto, você tem vivido na dependência total dEle?
Ele tem direcionado a sua vida em todos os sentidos. De fato, você pode dizer: eu sou um seguidor de Cristo Jesus. Bem, então, ao se tratar de seguidor, nós entendemos, se eu sou uma seguidora de Cristo Jesus, eu também sou uma discípula, certo? E se somos discípulos, seguidores de Cristo, então nós estamos imersos a um discipulado. Quem já ouviu esse termo aqui? Principalmente na IBA. Discipulado, discípulo. O que é de fato um discipulado? Discipulado é a missão que nos foi dada. E essa missão, ela consiste em seguir a Jesus, como acabamos de falar, e também ensinar outras pessoas a segui-lo. Portanto, o discipulado, ele não é uma subcategoria do cristianismo, mas ele é a própria carreira da vida cristã, porque eu sigo e também ensino o outro a seguir a Jesus. Isso era o discipulado. É um processo onde alguém ajuda um outro alguém a se tornar parecido com Jesus. E hoje, com base em Mateus 28, nessa grande comissão, nós podemos compreender alguns conceitos sobre o discipulado. Nós precisamos entender e cravar no nosso coração qual é a origem do discipulado, qual é a prática do discipulado e qual é a segurança do discipulado. Então eu te pergunto, qual é a origem do discipulado? Vou só beber água, responde aí para você. A origem do discipulado é como nós dizemos, é Cristo. O Cristo ressurreto. Porque foi Ele quem liberou a palavra de ordem para fazermos discípulos. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Ou seja, se de Cristo emana toda a autoridade para discipularmos pessoas, então nós podemos fazer isso com leveza. E o mais incrível é saber que Jesus, Ele nos delegou toda a autoridade através do seu nome. Ele repartiu a sua autoridade com toda a igreja. É por isso que através do nome de Jesus, nós podemos pregar o Evangelho. É por isso que através do nome de Jesus é que nós oramos, expulsamos demônios. É através do nome de Jesus que os pecados são perdoados. É através do nome de Jesus que os cativos são libertos, os perdidos são resgatados. E é através do nome de Jesus que discipulamos pessoas e ensinamos como seguir a Jesus. Porque a igreja, ela se move debaixo dessa autoridade, do nome que está acima de todo nome, Jesus. Então, se alguém te perguntar, qual que é a origem desse discipulado? A origem é Cristo, porque dele emana toda a autoridade para discipularmos pessoas. Mas infelizmente, muitos cristãos ainda não entenderam o peso dessa origem e da ordem que recebemos para fazer discípulos. Aqui nesse texto que acabamos de ler em Mateus 28, Jesus ele não está dando um conselho, não está dando uma opinião, uma sugestão, um palpite, ou suplicando e pedindo um favor. Por favor, eu vou ser elevado aos céus, mas façam discípulos, por favor. Façam seguidores, compartilham, por favor, eu não vou estar aqui. Ele fez isso? Não. Mas em meio a toda a autoridade do nome dele, ele disse: vão e façam discípulos. Ele nos deu uma ordem. Portanto, se você está fazendo discípulos para Jesus, você está seguindo e ensinando o outro a seguir a Cristo, você de fato está vivendo e cumprindo essa grande comissão. Mas se você não está fazendo discípulos para Jesus, se você não está seguindo-o como de fato deveria, você está vivendo a grande omissão. E se é uma ordem, quem manda tem alguém para obedecer. Então, se nós estamos desobedecendo, nós estamos pecando. E aí eu te pergunto, qual dessas realidades você se encaixa hoje?
Aqueles que vivem na grande comissão ou naqueles que vivem na grande omissão? Então nós entendemos o que é ser discípulo, a origem do discipulado, que é Cristo. Outro ponto, a prática do discipulado. Como que um discipulado ele deve funcionar? Discipular, ele é um processo que não apenas transforma quem é discipulado, mas também quem discipula. Ou seja, quem ensina também aprende. Ao caminhar com o outro na fé, nós crescemos juntos. É como que está escrito lá em Provérbios 27:17, é como o ferro que afia o ferro. E além disso, o discipulado, ele também tem o poder de multiplicar o reino de Deus. Porque a partir do momento que discipulamos, estamos capacitando outros a fazer o mesmo, criando esse efeito multiplicador e que pode alcançar muitas vidas. Ou seja, se o Senhor me estabelece em um lugar e eu vejo que tem pessoas ali que precisam ser alcançadas, eu serei esse testemunho vivo. Eu entendo que essa missão não é somente para o pastor, para o seu líder, para uma pessoa assim que você fica, não. É para cada um de nós, é para todos aqueles que receberem, que são chamados filhos de Deus. Então essa missão é de sua incumbência. Então, se eu entendo que existem pessoas ao meu redor que ainda não conhecem a Jesus, eles precisam conhecer através de mim. Então eu vou seguir a Jesus e demonstrando, apresentando Jesus, ele, a pessoa. E essa pessoa, ela automaticamente, ela vai sendo transformada dia a dia. E de repente, ela está tão parecida com Jesus que ela vai fazer o mesmo. E aí é um efeito cascata, ou seja, o reino vai se multiplicando, vai sendo estendido. Eu cuido de um, logo esse alguém, ele estará cuidando de outro. Se eu ensino algo a alguém, eu entendo também que é porque eu já aprendi. Certo? Nós só podemos formar novos seguidores de Cristo se de fato somos seguidores de Cristo. Eu irei ali inspirar outras pessoas a seguir a Jesus se de fato eu tenho sido inspirado por Ele. Eu costumo dizer, muito para o Ministério de Louvor, que conduzir a igreja a uma adoração ao Santo dos Santos é somente para aquelas pessoas que já acessaram este lugar. De segunda a segunda. É somente para pessoas que já estiveram naquele lugar, porque quem conduz alguém a um lugar é porque já sabe chegar lá. Ninguém consegue conduzir alguém se não estiver ali, não chegou. Vai ser na força, não vai fluir. E da mesma forma, não tem como você inspirar alguém se a sua vida, você não tem sido inspirado e não tem aprendido com o Senhor. Discipulado é transmissão de vida. Mas eu entendo que não é a minha vida. Porque se de fato eu morri para mim mesmo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tomei a minha cruz, estou seguindo a Jesus. Se discipulado é transmissão de vida, então eu entendo que essa vida é a vida abundante de Deus. Ou seja, eu transmito a própria vida de Deus às outras pessoas que estão ao meu redor. Mas como discipular? O discipulado, ele exige intencionalidade e relacionamento. Escuta, primeiro a pessoa, ela vai comprar você, para depois ouvir o que você tem para dizer. Então, meu irmão, você tem uma grande responsabilidade. O seu modo de viver precisa testemunhar Cristo. Cuidado. Se o seu testemunho não inspira, não dá para ver Cristo, ninguém vai querer te ouvir. Porque existem, infelizmente, pessoas que não vêm para a igreja, que não vêm para o reino de Deus por causa de um crente. Pelo mau testemunho. Na verdade é um convencido, porque convertido de fato é aquele que olha e segue a Jesus. E se sua vida, ela inspira, se de fato você tem seguido a Jesus, você mesmo calado,
as pessoas irão parar tudo para te ouvir. O discipulado, ele envolve caminhar junto com outras pessoas. Não adianta se isolar na sua casa ou simplesmente em uma reunião como essa. Aqui todo mundo é bonito, todo mundo sorri. Todo mundo mascara as dores. Às vezes o seu irmão do seu lado está sofrendo, ou às vezes ele só aguarda uma resposta, mas está tudo bem. Ai, meu Deus, hoje, essa semana eu postei mas eu acho que eles tiraram no Instagram, 2 menininhas. Uma menininha falando assim: tudo bem, Luísa? Ela: tudo bem. Tudo bem, Luísa? Tudo bem. Tudo bem, Luísa? Não, a Luísa não está bem. E aí depois: olá, Luísa, como vai? E às vezes a gente fala assim: tudo bem? Tudo bem, Ana? Tudo bem. Mas se a gente insistir: tudo bem, Ana? Tudo bem. Gente, em um dia mau, se você me chegar e falar: tudo bem, Deise? Tudo bem. Se eu falar: vai tudo bem, você pode saber que não está não. E se continuar: tudo bem, Deise? Tudo bem. Se você insistir, eu já choro. E o que tem que acontecer? É justamente essa insistência. Porque às vezes o tudo bem é quase um jargão formal. Olá, boa noite, tudo bem? Oi, tudo bem? Nem tá, tudo bem. Então nós precisamos nos importar. Aqui não adianta cantarmos canções dizendo: nós, vem o teu reino sobre nós, se nem ao menos olhamos para o lado e cumprimentamos o nosso irmão que está sentado do nosso lado. Nós precisamos sermos testemunha, não somente lá fora, mas em todo lugar. A igreja não são essas paredes. A igreja é você, 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 você. Nós somos igreja em todo lugar. Nós devemos ser a expressão daquele que nós contemplamos todos os dias. Jesus, ele nos deu o maior exemplo de discipulado. Ele investiu tempo nos seus discípulos, ele caminhou com ele compartilhou a sua vida, ele foi vulnerável e os ensinou a seguir Jesus. Ele nos demonstrou que o discipulado não é um programa formal, mas é um relacionamento de amor, de compromisso, de crescimento mútuo. Mas talvez você pergunta: Douglas nem bebe água, né, gente? Eu bebo demais. Talvez você pergunta: mas Deise, quem que eu tenho que discipular? Eu preciso orar e pedir: Deus, envie uma pessoa para eu cuidar? Não. O Senhor já te enviou a lugares que existem pessoas que precisam ser cuidadas. As pessoas que estão com você todos os dias são essas que você precisa formar Cristo nelas. Independente do setor que você esteja, são essas pessoas que o Senhor está te mostrando ali. Você é um agente de transformação no lugar. Não pense que você está trabalhando ou acessando algum setor da sociedade simplesmente porque você se esforçou ou porque você é autossuficiente e capaz para chegar. Não, o Senhor, em sua infinita bondade e estratégia, Ele conduziu você àquele lugar para você ser um embaixador do reino dEle. E assim como um discípulo de Cristo, formar novos discípulos. Então você precisa entender que a sua missão não é alcançar o seu sonho natural humano. A sua missão é estabelecer o reino de Deus onde quer que o Senhor te colocar. Então nós precisamos entender: ah, pastora, mas você não conhece as pessoas que trabalham comigo. Nossa, mas tem pessoas muito difíceis. Personalidades tão difíceis, diferentes da minha. Existe diferença entre amar e gostar. Amar é querer bem. O Senhor nos manda amar o nosso próximo. Então nós devemos querer bem a todos. Gostar é querer perto. Talvez você não vai gostar de todos, mas você precisa amar a todos. Gostar é querer perto. Você não precisa trazer essa pessoa pertinho, pertinho.
Até dos discípulos, só alguns que ouvia deitavam no peito de Jesus. Estou falando que Jesus gostava só deles não, hein? Estou falando assim que há diferença de pessoas. Então, nossa, então tem que ser para aquele chato do meu trabalho? Sim, por ele também. Você tem que amá-lo, tem que querer o bem dele. E qual que é o bem? Dele desfrutar daquilo que você também desfruta. Então, é de sua incumbência. Não é necessário sermos perfeitos ou sabermos tudo, mas é preciso estarmos dispostos a compartilhar o que nós já recebemos de Deus. E isso é uma tarefa que nos desafia a ir além de nós mesmos. Muitas vezes a sacrificar tempo, recursos para o bem do próximo e para o crescimento do reino de Deus. E ainda pegando um gancho aqui no seu serviço, na sua faculdade, na sua parentela, essas pessoas, elas sabem que você é cristão? Todas essas pessoas que você tem contato durante a sua semana, elas sabem que você de fato é um seguidor de Jesus, é um discípulo de Cristo? O seu testemunho fala a ponto deles almejarem a serem um cristão, assim como você? Ou eles vão querer passar longe de uma igreja simplesmente pelo fato de te conhecer? Nós precisamos pensar isso. Porque à medida que nós nos tornamos discípulos de Cristo Jesus, somos capacitados a reproduzir esse processo na vida dos outros, para que também se tornem discípulos. Que a nossa vida, obrigado, Caio, estava acabando. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do amor de Cristo. Que a nossa busca por santidade inspire outros a seguirem a Jesus e que o nosso empenho de fazer novos discípulos gere frutos duradouros para a glória de Deus. Sabe, meus irmãos, não adianta pedirmos ao Senhor que nos envie pessoas, se nós não entendermos essas verdades simples, que nós não podemos nos esquecer nunca. E a nossa oração é que a nossa igreja, que a Batista do Amor seja conhecida como uma comunidade de discípulos comprometidos, unidos no mesmo propósito de levar o evangelho a todos sem distinção e ajudar uns aos outros a crescerem em maturidade cristã. Porque isso não é uma missão minha e do Douglas, simplesmente. Essa missão não são dos pastores auxiliares dessa casa. Essa missão não é simplesmente para o seu líder de célula. Essa missão é da sua incumbência. É da nossa responsabilidade. E por que muitas igrejas estão vazias? Por que o reino de Deus não está sendo expandido de uma forma violenta como deveria? Porque há muitos convencidos e poucos convertidos de fato. Nós precisamos aprender a seguir a Jesus, a deixarmos a nossa autossuficiência de lado, assumirmos a nossa responsabilidade e entendermos a nossa missão. E eu sempre falo para os líderes dessa casa, todos precisam estar preparados. Por quê? Não se apoiem em pastores, porque se o Senhor nos soprar para um outro lugar, a igreja somos nós. A igreja do Senhor, ela é viva, ela não pode parar. A missão do reino de Deus não é definida somente por um homem, por uma mulher, por uns homens, alguns homens e algumas mulheres. Mas a missão do reino, da expansão do reino de Deus, ela é dada a todos aqueles que são chamados filhos de Deus. O nosso testemunho, meus irmãos, ele tem que falar mais alto do que as nossas palavras. Às vezes falamos demais e o nosso testemunho muitas vezes não condiz com as nossas palavras. As pessoas, ao olharem para nós, elas precisam ver o diferencial de Cristo. As nossas ações, as nossas reações, o nosso modo de falar precisam nos separar da multidão.
Mas o que tem acontecido em meio à igreja de Cristo Jesus? Um exemplo. Hoje, há muitos jargões mundanos. Pasmem. Abreviações de palavrões se tornando comum no vocabulário do crente. Palavras chulas, abreviadas, porque hoje está na moda, é moderno. E todo mundo fala, eu vou falar isso também. É só uma expressão. Mas escute. Um filho, ele revela a cultura da casa. Hoje, se olharmos para uma criança, nós conseguimos saber o padrão de criação, de cultura que ela está sendo forjada. Dependendo do linguajar de uma criança, da educação que ela aparenta em meio social, você pode discernir os pais. E aí eu te pergunto, você tem revelado o seu pai através do seu modo de viver? Nós só podemos ensinar alguém a seguir se de fato nós estamos seguindo. Só podemos discipular se formos discípulos. Só podemos nos levantar para ensinar se sentarmos também para aprendermos. Nós precisamos examinar a nossa vida. Nós declaramos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas se Ele vier hoje, você vai subir? Se a igreja, glória a Deus, eu também vou. Vamos falar, irmãos, eu vou. Oh, aleluia. Então vamos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Volta logo, Jesus, volta logo. Nós temos que ter essa convicção cravada no nosso coração. Discípulo é alguém que aprende, que guarda, que obedece e pratica tudo o que o seu mestre diz, o que Jesus diz. E como é que eu ensino alguém a guardar tudo que Jesus ordenou? Guardando. Como eu ensino alguém a amar como Jesus ordenou? Amando. Como eu ensino alguém a perdoar como Jesus perdoou? Perdoando. Como eu ensino alguém a viver como Jesus ordenou? Vivendo. Por isso eu volto a dizer, discipulado é transmissão de vida. E para que essa transmissão de vida aconteça, é necessário investirmos tempo de qualidade com aquele que estamos contemplando e para aqueles que nós estamos revelando aquele que contemplamos. E tem mais. Discipulado não é um sistema de controle, como vemos por aí. Discipular alguém, ensinar alguém, não é controlar essa pessoa. Não é manipulá-la emocionalmente. Não é exercer domínio sobre ela. Pois, se isso acontecer, nos tornarmos dominadores de uma pessoa, nós estaremos pecando. Portanto, o verdadeiro discipulado, ele não está fundamentado no domínio, na imposição ou na pressão, mas sim na inspiração, no amor e no serviço. Discipulado não é quando eu ensino alguém a se vestir como eu. Não é quando eu ensino alguém a gostar das mesmas coisas que eu. Não é quando eu ensino alguém a ter o mesmo pensamento que eu. Mas é quando eu ensino alguém a guardar o que Jesus ordenou. Amém? Então, recapitulando. A dinâmica da grande comissão. Nós precisamos entender a origem do discipulado, que é Cristo. A prática do discipulado, que é a transmissão de vida, eu ensinando e aprendendo. E por fim, nós vemos que a segurança do discipulado é a presença de Jesus. Pois a ordem, ela vem acompanhada de uma promessa. O mesmo Jesus que deu uma ordem, vão e façam discípulos, também é o mesmo que termina ali no verso 20, na parte B, dizendo: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus é aquele que nos manda ir, e ao mesmo tempo nos promete que vai junto com a gente. Ou seja, ao cumprirmos a missão que nos é dada, nós não estamos sozinhos. Ele é Deus conosco, Ele estará presente.
Então a segurança de um discipulado é a presença de Deus. Jesus, ele não está enviando, comissionando a sua igreja para abandoná-la. Não, é para ir com ela. Ele nunca, jamais nos desampara. Jesus, ele sempre estará conosco, seja na vida, seja no momento de morte, seja no tempo ou na eternidade. Porque no dia da angústia, Jesus está com você. No dia da dor e dos desafios, Jesus está com você. No dia em que você se sentir fraco, desanimado, incapaz, lembre-se, Jesus está com você. Pois Ele não disse que estaria conosco somente nos dias bons, de celebração, nos dias jubilosos, em um culto dominical. Mas Ele disse que estaria conosco todos os dias, até o final dos tempos. Então nós temos essa garantia desse discipulado. Ao seguirmos e ensinarmos alguém a seguir, nós temos essa garantia, a presença de Jesus. Você foi enviado para cumprir essa missão na companhia da melhor pessoa. Então nós entendemos que precisamos inspirar pessoas refletindo a vida de Cristo. O seu serviço é o seu campo missionário. A sua faculdade, a sua escola é o seu campo de missão. A sua empresa é o seu campo de missão. O seu campo para cumprir a ordenança de Mateus 28 é onde você estiver, seja hoje aqui na igreja, seja amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, é em todo momento. Porque se de fato somos a igreja se move pela cidade. E não é somente em uma reunião de domingo. A igreja, ela está se movendo debaixo dessa palavra de ordem, dessa palavra autoritativa delegada a nós. Então nós precisamos ir e proclamar a salvação por meio do Evangelho em todos os lugares, para todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando cada uma a guardar tudo que Jesus ordenou. Porque o propósito central do discipulado consiste em formar Cristo nas pessoas. Entenda isso. Você recebe para compartilhar. Você contempla para revelar. E você vive para expressar o amor de Cristo. Você nasceu para um tempo como este. Viva para Cristo. Gaste a sua vida, os seus talentos, os seus recursos para o nome dEle, para glorificar o nome dEle. Que a sua vida seja essa expressão viva da vida de Jesus. Ainda que não seja preciso usar palavras, mas o seu testemunho fala muito mais alto do que qualquer palavra que você possa dizer. E aí, para finalizar, eu quero te perguntar: você está vivendo a grande comissão de Mateus 28? Ou você está vivendo no pecado da grande omissão? Quantas pessoas você está discipulando hoje? Quantas pessoas você se aproximou intencionalmente para ensiná-las a guardar o que Jesus tem te ensinado, para inspirar elas? Tá bom, vamos ampliar. Nos últimos 12 meses, quantas pessoas você evangelizou? Você tem feito discípulos de Jesus ou você é apenas um frequentador de culto dominical? Que em nome de Jesus, que a nossa igreja ela seja uma comunidade de discípulos comprometidos, unidos no mesmo propósito de levar o Evangelho a todos e ajudar uns aos outros a seguirem e a crescerem nessa maturidade cristã. Que todos nós, sem distinção, venhamos ser essa expressão de amor onde nós estivermos. Eu acho que já deu para ficarmos preocupados demais com o nosso ministério pessoal. Eu acho que já deu para ficarmos com picuinhas ministeriais ou com de relacionamentos dentro da igreja. Ou fulano me machucou, ou estou dodói. Um crente maduro, ele levanta, limpa e segue. Porque o olhar dele está fixado no Senhor, não em homens.
Que o temor do Senhor inunde os nossos corações. Nós, como igreja estabelecida, nós não estamos a trabalho de reino humano. Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus. E o Senhor, Ele conta com cada um de nós. Mas basta escolhermos em sermos meros espectadores, ou sermos também protagonistas nessa linda história que o Senhor já está fazendo. Porque independente do nosso sim, da nossa disposição, o Senhor, Ele vai fazer. E eu te digo, se a sua resposta ela for contrária e quiser continuar na grande omissão, você está perdendo tempo. Tudo isso é em vão. Nada adianta, você está perdendo tempo, está se cansando, está se adoecendo emocionalmente, psicologicamente. Eu acho que a igreja do Senhor, ela precisa se despertar do sono que dorme. A igreja precisa acordar e entender que a missão do Evangelho, a missão da pregação do Evangelho, a missão de amadurecer outras pessoas na fé, a missão de trazer outras pessoas para Cristo, não são simplesmente dos pastores, dos líderes ou das figuras que se colocam como liderança. Essa missão é de toda a igreja. Essa hierarquia eclesiástica é somente por questão de ordem. Pastor nenhum é melhor que você. Pastor ou líder nenhum é melhor ou mais santo que você. Você precisa entender e se despertar. Ou você se acha melhor do que qualquer outro pastor que dedica, que esmera em oração, que sofre facadas pelas costas, que deixa de viver, sabe, de desfrutar de muitas coisas na terra para compartilhar a palavra, gastando a sua vida todos os dias, renunciando, sofrendo calúnias, morrendo para si, em prol do Evangelho, enquanto uns são apenas frequentadores de culto, são como sanguessugas, que sentam, suga e não compartilham. Todos temos necessidades. Eu preciso de você. A minha casa precisa de você. Os pastores que você passou, eles precisam de você. A liderança que passou alguma hora pela sua vida, eles precisam de você. Às vezes você olha e fala: eu machuquei tanto. Mas talvez você também machucou muito. E olha, o reino de Deus, ele é estabelecido a partir do momento que os filhos se levantam e se posicionam. E o reino é manifesto. Não são alguns nomes que pegam o microfone para falar publicamente. Não são pessoas que se sentem capazes, não. São homens e mulheres improváveis que dão a cara a tapa para pregar o Evangelho. Que se esmurram, que gastam a sua vida em prol do Evangelho. Mas eu oro, a minha oração é que a igreja do Senhor se desperte. E entenda que essa missão não é somente para alguns. Essa missão é para todos. E naquele grande dia, cada um de nós prestará contas perante o Senhor. Não há distinção entre um pastor, um líder, um diácono, um irmão que não tem nenhuma nomenclatura eclesiástica natural. Não há. Nós somos filhos do mesmo Pai. E para terminar, como eu disse, nós devemos ser a expressão do amor do Senhor em todo o tempo. Se somos igreja aqui no domingo, nós somos igreja na segunda, na terça. E algo que eu disse pela manhã: nós aqui, a cada domingo, a cada palavra pregada, a cada pregação, após, nós temos um momento tão lindo, a oração de decisão. Onde o pregador, o ministro da palavra, ele conduz a igreja a uma oração. Porque nós temos visitantes, nós temos pessoas que ainda não experimentam ou não experimentaram esse deleite que é ser chamado de seguidor, de discípulo de Cristo. E após essa oração, no decorrer dessa oração, como eu disse de manhã, o pastor ele pede para todos nós fecharmos os nossos olhos, colocar a mão no nosso coração e repetir essa oração. E essa oração, ao fim dela, ele diz: você
que orou, fez essa oração pela primeira vez, você pode levantar a sua mão. Eu quero te dar uma dica. Você que já é seguidor de Jesus, discípulo de Cristo, você nessa hora, você pode abrir o seu olho assim, abre do outro lado, veja se tem alguém do seu lado que levantou a mão. Porque se você é um seguidor e a grande comissão é para todos, é sua missão. E você acha que foi do nada que essa pessoa sentou do seu lado? Tudo é intencional. Então, você como discípulo de Cristo, ao ver ali uma mão levantada do seu lado, não será preciso voluntários ou algum líder correr do outro lado para abraçar e orar com essa pessoa. Essa é sua responsabilidade. Abraçar essa pessoa, orar, falar, concordar, abençoar a vida dela. E no final, nós somos uma igreja que se importa. Pega o telefone dela, o WhatsApp, rapidinho, se apresenta. E passa o telefone para algum pastor, para algum voluntário, porque nós vamos fazer contato com ela na semana, durante a semana. E olha que lindo, esse simples gesto de consolidar um novo na fé. Esse novo, ele vai crescer, ele vai amadurecer, e o Senhor também vai confiar uma nova pessoa para sentar do lado dele. E assim como fizeram com ele, ele vai fazer também. Porque o reino, ele vai sendo multiplicado, porque os filhos de Deus entenderam a sua missão. Então, o ministério de consolidação da Igreja Batista do Amor é toda a igreja amorosa. Amém? Nós somos uma igreja viva que se importa, uma igreja que vive a grande comissão. Será que você pode se colocar de pé? Então nós precisamos sempre nos lembrar que a origem do discipulado é Cristo, a prática do discipulado é a transmissão de vida, vida com vida eu ensino e aprendo, e a segurança do discipulado é a presença e a companhia de Jesus. E eu quero te dar a oportunidade de orar ao Senhor. Se eu sei que nada do que eu falei aqui foi algo novo, foi novidade, porque se você já caminha no Evangelho há muito tempo, não é possível que você nunca leu Mateus 28. Você sabe dessa verdade, desse comissionamento, dessa grande comissão, e é de sua responsabilidade. Se você não tem exercido, porque você tem se esquecido do reino de Deus e vivido para o seu reino próprio, você nessa noite, você pode pedir perdão ao Senhor e se posicionar no lugar que você nunca deveria ter saído. Porque eu sei que algo lindo do Senhor, o Senhor está para fazer em nosso meio. Mas Ele só vai nos confiar novas pessoas, um novo nível, se nós que já estamos aqui entendermos e termos propriedade e capacidade de cuidar dessas pessoas. Não adianta clamarmos por pessoas que estão no vale da decisão, de alcançarmos pessoas, se nós não vamos cuidar delas. Porque 2, 4, 6 homens e mulheres não vão conseguir não. Essa é sua missão. Será que você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai, eu entendi, eu já sabia, mas eu esqueci, Pai, porque o dia a dia está assim me atolando. Eu estou esquecendo das coisas, e assim, eu estou num afoito de viver para mim, de alcançar os meus sonhos, e eu esqueci do porquê que eu fui criado. Mas nessa noite eu peço perdão, e eu quero ser usado pelo Senhor, com propriedade, onde o Senhor me colocar, porque o Senhor já me colocou. Amanhã você vai estar no lugar, e essas pessoas, elas precisam ser inspiradas. Você não é a multidão, você é discípulo de Cristo. Enquanto vamos entoar essa canção, você pode fazer dela a sua oração, ou dizer com suas próprias palavras: sonda-me, Senhor, quebranta o meu coração, porque ele endureceu com tantas coisas. Eu andei por tantos lugares que me machucaram e que vendaram os meus olhos. Os meus ouvidos estavam tampados, e eu não conseguia ouvir a tua voz me chamando para eu me posicionar no lugar que o Senhor me queria, Pai. Pai, eu quero ser usado por Ti. Comece a dizer a Ele: sonda-me, Senhor, e me
sonda, Deus. Quebranta o meu coração. Se preciso for, transforma-me conforme a tua palavra. Enche-nos com mais de ti. Se ache só a ti, e então diga com verdade: usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos dizer, sonda-me mais uma vez. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Ele te conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-no, Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim usa-no, Senhor, para a glória do teu santo nome, Deus. Que Cristo seja conhecido através das nossas vidas. Usa-me, diga. Ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Usa as nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui ao teu dispor. Envia-nos aos perdidos. Envia-nos àqueles que ainda não ouviram o teu evangelho. Levanta-nos nessa geração com coragem, com intrepidez, com ousadia, porque tudo que nós precisamos o Senhor já nos deu. O Senhor nos deu o seu Espírito, o Senhor nos deu a sua palavra, o Senhor nos deu Cristo. Nós já temos tudo o que nós precisamos, Pai. Só nos falta tomar uma posição. Usa-nos para o louvor do teu santo nome, Pai. E não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, pelos séculos dos séculos. Nessa noite eu quero, assim como foi dito pela Deise, convidar você de olhos fechados, com todo o seu coração, a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a sua palavra e ela gerou fé em meu coração, e por isso agora eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado,
Eu me arrependo da minha velha vida. E nesta hora, eu creio com o meu coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu me torno um discípulo do Senhor. Amém. E ainda de olhos fechados, se essa oração fez sentido para você, e se o Espírito Santo produziu algo no seu coração, você sabe que é com você. Se você se identificou com essa oração, eu peço que você levante a sua mão bem alta, aí é onde você está. Amém. Eu vejo mãos levantadas. Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas que ergueram suas mãos, Pai. E nós reconhecemos que essa obra não é humana, Pai, essa obra é do Teu Espírito. E eu te peço, ó Deus, que a Tua graça salvadora possa abraçar a vida dos nossos novos irmãos e irmãs, Pai. Que eles sejam nesta noite selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção, ó Pai. E que dia após dia, em meio à comunhão cristã, trilhando o caminho do discipulado, eles se tornem cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, Pai. Que o Teu Espírito sopre sobre eles a Tua direção, libera sobre a vida dos nossos irmãos a verdadeira sabedoria que vem do alto, até que eles sejam tomados de toda a plenitude que vem do Senhor, Pai. Que o Senhor venha guardar essas vidas, revestindo com o Teu sangue, colocando os Teus anjos acampados ao redor dessas pessoas, Pai. E que naquele grande dia possamos estar juntos em unidade, Te encontrando para a grande glorificação, Pai. É o que te pedimos nessa noite como igreja, para a Tua glória, não em nosso nome, mas em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Te adoramos, Jesus. Receba a nossa adoração, receba toda a honra, toda a glória nessa noite, ó Pai. Que o Senhor cresça, Pai. Te adoramos. Aleluias. Amém, meus irmãos. Quantos discípulos de Jesus nós temos? Glória a Deus por isso. Então você tem uma responsabilidade. Quando nós paramos para estudar a história da igreja ao longo dos séculos, infelizmente a igreja acabou se enfiando num período de trevas, onde alguns começaram a erguer mentiras, dizendo que somente os oficiais da igreja poderiam interpretar a Bíblia, somente os líderes da igreja poderiam pregar o Evangelho. Mas graças a Deus que Deus levantou o seu remanescente, Deus levantou homens de fé que não se corromperam por nada, e um deles foi um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, que no dia 31 de outubro de 1517, ele afixou as suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e aquilo foi o estupim para a Reforma Protestante. E um dos ensinos bíblicos que a Reforma Protestante resgatou é a verdade de que Cristo é o sacerdote universal e cada crente é sacerdote de si mesmo. Você não precisa de mim para ter acesso ao Pai, o caminho está aberto. Jesus abriu o caminho, o véu se rasgou de alto a baixo. Então o mesmo evangelho que eu prego, você também pode pregar. O mesmo Espírito que habita em mim também habita em você, porque você é ministro, você é sacerdote diante de Deus. Então quando Cristo diz, vão por todo mundo e preguem o evangelho, ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações, como disse a Deise, essa palavra não é para o pastor apenas, não é para o missionário transcultural, é para todo aquele que nasceu de novo, é para todos os filhos de Deus. Então que possamos, assim como cantamos, gastar a nossa vida pregando a palavra de Deus e anunciando com vivacidade, pelo poder do Espírito, o evangelho que nos alcançou. Que você entregue de graça o que de graça você recebeu do seu Pai, porque você é discípulo, você é filho amado de Deus. Quantos vão pregar a palavra? Deus conta com você. Ele não precisa de você, mas Ele conta com você. Nós vamos avançar cada vez mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Cristo. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada,
Em nome de Jesus, porque você é discípulo. Ponte sobre as águas.